Oi, gente, eu sou Ângela, professora de Gramática e Redação no Colégio Sigma, e minha companheira Daniela Barbosa, professora de Literatura do Colégio Sigma. Então, nós trouxemos para vocês uma questão referente ao modernismo da segunda geração, especificamente do autor Graciliano Ramos, que é uma exceção dentro desse quadro regionalista de 30, porque além dele discutir as questões do sertão, ele também vai analisar os aspectos existenciais, os aspectos metalinguísticos. Então, é uma questão extremamente interessante e que poderá aparecer na sua prova. Primeiramente, nós gostamos de dar a seguinte dica. É interessante que vocês leiam o comando, para quando vocês se direcionarem ao texto, já busquem efetivamente a resposta, porque acontece, principalmente nas questões de literatura, que o distrator pode te induzir a uma marcação equivocada se você não buscar atentamente as marcas textuais que responderão à questão. Em São Bernardo, que é um romance de 1934, do Graciliano Ramos, o ato de escrever, então, traz à baila a questão de um narrador, que é o Paulo Honório, que vai tentar escrever a sua história. Só que o Paulo Honório ele tem uma especificidade. Ele teve um letramento tardio, ele vai aprender mais ou menos a ler e escrever aos 18 anos, quando ele foi preso. Destituiu-se do caráter erudito e grandiloquente supostamente atribuído à literatura. Esse pensamento, então é aqui que nós temos que nos concentrar, esse pensamento do narrador-personagem pode ser observado quando ele. Então agora nós vamos para o texto para ver o que ele pensa a respeito da escrita. Faz 2 anos que Madalena morreu. 2 anos difíceis. Madalena é a esposa do Paulo Honório, que se suicidou em virtude dos ciúmes do marido. Então há até uma analogia aqui com Paulo Honório e Bentinho, né? Como se Paulo Honório fosse um Bentinho com cabeça sertaneja. E quando os amigos deixaram de vir discutir política, isso se tornou insuportável. Foi aí que me surgiu a ideia esquisita de, com o auxílio de pessoas mais entendidas que eu, compor essa história. Ou seja, ele é responsável por contar a sua narrativa após a perda da Madalena. A ideia gorou. Então, gorou, já temos um regionalismo aqui, ó, o que já declarei. Há cerca de 4 meses, porém, quando escrevia a certo sujeito de Minas, recusando o negócio confuso de porcos e gado, zebu, ouvi um grito de coruja e sobressaltei-me. Era necessário mandar no dia seguinte Marciano ao forro da igreja. De repente, voltou-me a ideia de construir o livro. Assinei a carta ao homem dos porcos e, depois de vacilar um instante, porque nem sabia começar a tarefa, redigi um capítulo. Então, observem que ele vai escrever, ele vai buscar essa escrita, mas ele pertence a um universo extremamente regional. Olha, ele vai falar dos porcos, que ele trabalha muito com a lida no universo agrário. Então, diante disso, vamos lá, Ângela, agora. Olha só, nós ficaríamos em dúvidas entre 2 questões, entre a letra D e a letra E. Por que não a letra E? Ela é parcialmente correta. Quando ela fala, resolve justificar metalinguisticamente a vida agreste que levara. Até a parte que a gente fala aqui metalinguisticamente, beleza. Por que isso falar que metalinguisticamente está correto? Porque ele vai discutir aqui o ato da escrita. Onde consiste o erro nesta questão letra E? Quando ele fala a vida agreste que levara. Então, essa parte não é a discussão proposta dentro do texto. Ele discute o próprio ato da escrita. Como ele fará isto? Isso nós podemos ver aqui logo no início, quando ele começa a mencionar, vim discutir política, isso se tornou insuportável. E essa ideia esquisita de escrever a minha história. Outro detalhe, ele vai lá no finalzinho, a ideia de construir o livro, tá? E no finalzinho a gente assim, redigir um capítulo. Então, é o próprio ato da escrita dele que ele coloca em discussão, não é o ato da vida agreste que levara. Já que quando a gente fala de metalinguagem, a gente está falando do próprio código, é a discussão dentro do próprio código. Perfeito. E só para reforçar, o Paulo Honório tenta na narrativa buscar a ajuda de pessoas mais consideradas cultas por ele, como advogado, como o padre, como o próprio Gondim, e ele vai dizer que não, né, que mesmo essas pessoas tendo um letramento, a história era dele, então ele teria que contar com o vocabulário dele
com o parco vocabulário do universo agrário. Por isso, a gente só tem aqui, ó, a letra D. Associe as tentativas de escrita às experiências de seu universo agrário. Então foi isso que ele fez, tá? Ele tentou ser um escritor, mas dentro da sua própria vida, dentro do seu próprio meio, mesmo não tendo um letramento adequado. E é isso. Vamos para a próxima questão? Bora lá?